Olá, alunos e alunas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Isabel e vamos hoje, viajar numa história muito fantástica. Mas antes de contar a vocês que história é essa, vamos para aqueles avisos, E nos avisos eu gostaria de dizer a vocês que é muito legal assistir essa aula, pela TV. Mas mais interessante ainda é assistir essa aula, gente, pelo aplicativo, onde, através do aplicativo, vocês vão poder conversar conosco no momento ao vivo. E nós vamos poder falar aqui, para todos nos ouvirem, as mensagens que vocês estão colocando, as respostas, as perguntas, e também dizendo o nome da escola. E aí nós vamos agradecer o incentivo que os professores, que os coordenadores, que os gestores vêm dando aí para que vocês assistam a nossa aula ao vivo. Mas, além de ver pela TV, e ver pelo aplicativo, onde Cleito vai colocar aí para a gente, os QR Codes, onde vocês vão poder apontar, o celular de vocês para esses QR Codes, para um desses QR Codes e baixar o aplicativo, gente. Mas, além de tudo isso, vocês vão poder ver a nossa aula depois no YouTube. Lá no YouTube vocês têm todas as aulas, vão poder assistir quantas vezes vocês quiserem, indicar para os amigos, que perderam essa aula, diz como é que eles podem entrar. E você vai também ter acesso a um chat. E lá no chat coloca aí a sua dica, a sua resposta, a sua curiosidade. E se estiver gostando, dá um likezinho para a gente. Mas, para que a nossa aula seja mais interativa e atinja o maior número, nós contamos aqui, pessoal, com a língua brasileira de sinais. E aí, em relação a essa língua brasileira, todos vão poder assistir e participar, que é o mais interessante. E para a nossa aula também, essa questão do chat, e para dar as boas-vindas a vocês, eu vou chamar aí a professora Cláudia, que vai aí dizer a vocês como é que ela está lá no chat, aguardando aí a comunicação de vocês. Não é isso, Cláudia? É isso, professora Isabel. Então, pessoal, estou aqui já a postos para que vocês possam interagir conosco, viu? Essa aula maravilhosa, que vocês vão ter, preparada com muito carinho e muito cuidado pela professora Isabel. Sempre estamos aqui nessa parceria. Então, esperemos vocês aí, fiquem atentos e qualquer coisa estarei aqui, tá certo, pessoal? Pois é, acredito que vocês viram, aí na troca de aula, na entrada da aula do 7º ano, vocês devem ter visto aí uma mensagem. E essa mensagem que vocês viram tem a ver com a nossa aula de hoje. No dia 5 de setembro, foi comemorado o Dia da Amazônia. E aí nós estamos na semana fazendo essa comemoração, mas além de comemorar, além de festejar o dia que foi escolhido, nós temos algumas informações para passar e temos até pedidos para fazer a vocês. Mas antes de fazer esse pedido, vamos ter algumas informações. Primeira informação é a respeito da data, Veja que essa data ela foi escolhida através dessa lei, 11.621, e foi em 19 de dezembro de 2007, é uma lei bem recente. Mas esse dia 5 de setembro foi escolhido por ser uma data, bem importante. No ano de 1850, o príncipe Dom Pedro II decretou a criação da província do Amazonas. Então, graças aí a essa escolha aí dessa data, foi em referência a esse dia aí da criação da província do Amazonas. Então, graças aí, a gente está aí comemorando sempre o dia 5 de setembro, o dia da Amazônia, mas tem muita coisa para a gente saber a respeito dela. Primeiro, a gente vai falar a respeito da ocupação, Ela ocupa cerca de 60% do território nacional, se estende por 9 países da América do Sul, mas nós temos aí 9 estados brasileiros que estão sendo contemplados em relação aí a este, vamos dizer assim, a este bioma. Nós já estudamos em outras aulas a questão de biomas. Alguns de vocês vão dizer, professora, nós estamos lembrados do que nós já estudamos a respeito de características em relação aí a esse bioma. Mas vamos lá, além de dar essas informações biológicas, a gente está também trazendo alguns dados históricos, não é isso? Então, em relação aí aos países e em relação ao Estado, ainda nessa aula eu vou apresentar a vocês. Mas algo que se comentava muito, que se falava muito, e alguns ainda começam a falar, é a respeito desse questionamento. A Amazônia é o pulmão do mundo? E eu pergunto a vocês, vocês já ouviram falar a respeito desse questionamento?
Eu estou curiosa para saber, mas eu tenho algumas informações a dar a respeito desse tema, porque tem algumas pessoas que costumam afirmar que, no caso, esse bioma, ele seja o pulmão do mundo. Vamos dar algumas informações, né, que nós já tivemos ao longo do tempo. Então, durante muito tempo, a gente escutou sobre isso. A primeira informação que eu recebi a respeito desse tema aí, Amazônia Pulmão do Mundo, foi que a questão aí de um erro de digitação. Dizem, né, e isso a gente vê através de alguns textos, de alguns relatos, é que ao invés de digitar, que era um grande produtor, né, de CO2, por conta da grande quantidade aí de transpiração dos seres vivos de um modo geral e da respiração, então era uma grande liberação. E o digitador, na época, ao invés de colocar a questão de CO2, ele não colocou o C do carbono e ficou aí uma superprodução de O2. Esse seria um relato. Outro relato é que, se a gente vai parar para pensar na fotossíntese, e aí a gente vê que as plantas, uma grande biodiversidade vegetal nesse bioma, então ele absorve realmente muito CO2, né, o dióxido de carbono, e libera muito oxigênio na hora da fotossíntese. Isso acontece. Porém, na hora da respiração, como qualquer outro ser vivo, não só a questão dos animais, mas os vegetais também, dia e noite sem parar, eles têm que absorver o O2, né, o gás oxigênio, e liberar o CO2, o dióxido de carbono. Então, aí seria uma informação. Se a gente parar para pensar nessas duas informações que eu estou trazendo para vocês, a gente vai dizer, professora, não é o pulmão do mundo. Primeiro porque houve um erro da digitação e ficaram em alguns livros também, não só em textos, né, de uma comunidade, vamos dizer, científica, mas chegaram até os nossos livros didáticos. Mas, quando a gente para lembrar qual é vamos dizer assim, que trocas gasosas acontecem durante a fotossíntese e quais as trocas gasosas que acontecem durante a respiração, a gente já elimina. Mas existem alguns estudiosos que dizem assim, olha, o termo é só porque comparando o pulmão como um local de troca gasosa. Então, se a gente parar para pensar em relação a apenas trocas gasosas, sem se preocupar quais são os elementos que estão entrando, quais são os elementos que estão sendo liberados, a gente vai dizer que poderia ser chamado. Mas se a gente vai em busca realmente do conhecimento científico e de que trocas, que elementos estão sendo trocados, que substâncias estão entrando aí, em uma grande proporção, e quais substâncias que estão sendo eliminadas, então a gente vai dizer que não pode ser chamado pulmão do mundo. Então, aqui eu estou trazendo para vocês essas informações, né, do que diz respeito aí a esse questionamento. Há alguns anos atrás, eu trabalhei com esse projeto, a Amazônia Pulmão do Mundo, e aí a gente tinha essas duas vertentes para a gente poder explicar o erro e realmente o que é que acontece na respiração e na fotossíntese. E também a questão aí de alguns estudiosos que dizem, não, a gente não aprofundou, a gente só queria dizer que lá é um lugar de trocas gasosas. Ok, pessoal? Então, só a nível aí de esclarecimento. Mas vamos agora mergulhar nas informações. E aí eu chamo vocês a ler comigo esse texto. Vamos lá? Vamos fazer essa leitura de informações. Olha, ela representa 1/3 das florestas tropicais do mundo e desempenha um papel imprescindível na manutenção de serviços ecológicos, tais como garante a qualidade do solo, dos estoques de água doce e protege a biodiversidade. Então, aí a gente vê uma grande função desse bioma em relação à questão de cuidar do solo, a questão aí de ser realmente um estoque muito grande de água doce, e que todo esse ecossistema protege aí essa biodiversidade, essa diversidade de espécies, né? De animais, de vegetais, de um modo geral. O que é que nós temos mais? Ainda falando a respeito de capacidade de função desse bioma. Olha, os processos como a evaporação e a transpiração de florestas também ajudam a manutenção do equilíbrio climático, fundamental para as outras atividades econômicas, como é a questão aí da agricultura. Então, vendo aí a questão da floresta amazônica como esse grande, vamos dizer assim, esse grande responsável por um equilíbrio
climático. E esse equilíbrio climático, ele vai, vamos dizer assim, passar por vários locais. E aí a gente vai ver que quem mais vai ser beneficiado seria a agricultura. A questão aí do homem no cultivo de vegetais. Por quê? O que a natureza está produzindo, o que a natureza tem, ela já dá conta por si só, se ela tiver aí, vamos dizer assim, equilibrada. Mas a gente vê que toda essa questão do equilíbrio climático dessa região vamos beneficiar outros locais. Então, esse seria aí o recadinho que esse texto vem dar. Mas vem aí um grande questionamento, que é em relação aí, como a Amazônia traz água para o resto do Brasil. Então, aí a gente para pensar o que é que acontece. Então, com o aquecimento do Sol, né? Vou colocar aqui para vocês, deixa eu apontar aqui para que vocês vejam todo esse movimento. Então, com o aquecimento do Sol no oceano, ocorre a evaporação e os ventos alísios estão levando, né, esse vapor d'água para essa parte aí da floresta amazônica. E o que é que acontece? Quando chega aqui, essa grande quantidade de vapor, então vai acontecer as chuvas, e essas chuvas vão evaporar, e o que mais? A grande quantidade dessa vegetação vai liberar, através da transpiração, um grande vapor d'água também. E vão se formar aqui verdadeiros rios voadores. Esses rios voadores vão encontrar a Cordilheira dos Andes aqui como se fosse uma barreira, e ao invés dele passar, ele retorna para a questão aqui do Brasil, trazendo mais chuvas, né, para essa questão centro-oeste e sul. Vejam que nós estamos, em relação a esse mapa, sofrendo em relação aqui ao Nordeste, devido aqui, olha, a grande quantidade já de Mata Atlântica devastada, né? E esse trecho da floresta amazônica que vem sendo, vamos dizer assim, derrubada, essas árvores que vêm sendo derrubadas do centro para a parte superior. Então, aí seria. Mas a gente vai falar ainda mais a respeito de clima. Por quê? A gente vê falar que a Amazônia e o mundo inteiro está preocupado porque fala na questão do clima mundial. Então, é importante que esse clima, né, ele seja observado, que ela tem uma grande influência. Aqui no Brasil, como eu mostrei, a questão das chuvas e a questão de Recife, né? Então, a gente está puxando agora um pouquinho. Nós estamos vivendo, né, dias muito quentes, a gente vem falando aí sobre o aquecimento global e sobre as ilhas de calor. Então, cada vez mais, e não só o Recife, como o Nordeste inteiro, que vai perdendo, né, essa área de vegetação, que tem a capacidade de atrair as chuvas, de juntar com essa transpiração dos vegetais, juntamente com o vapor d'água que está em suspensão. Então, isso é uma desvantagem. Então, a gente vai falar ainda a respeito de clima, né, quando formos apresentar a questão aí de outros temas. O que é que eu tenho mais a falar para vocês? Nós já vimos em outra aula a questão aí dos biomas terrestres brasileiros. Essa aula foi apresentada a vocês em outros temas, né? Nós vimos aí todos esses biomas, foi trabalhado em mais de uma aula, onde eu apresentei a vocês que cada um desses biomas eu apresentei através de uma viagem, né? Onde em cada eu mostrava algumas características, como se estivesse lá. Então, é bom que quem tem a curiosidade de ver os biomas brasileiros, os biomas terrestres brasileiros, dá uma olhadinha lá na parte do YouTube e vocês vão perceber essa viagem, né, que nós fizemos em relação aí a esse momento, né, onde estudamos os biomas terrestres. Então, aí, observando esse mapa, dá para a gente perceber que realmente ele é o maior bioma, né, em relação ao território nacional. O que é que nós estamos vendo ainda? É muito comum a gente falar da questão da biodiversidade. Mas o que é que significa biodiversidade? É a variedade de vida existente no nosso planeta. Então, nós temos aí uma diversidade, né, em relação aí à questão de animais, vegetais, principalmente esses dois grupos, que estão aí presentes, né, de forma bem significativa. Sabemos também que existe um número muito grande que já foram catalogados, já foram identificados, estudados, e tem muito ainda a se descobrir. O que é que nós temos ainda para falar?
né? A floresta amazônica contém mais da metade da biodiversidade do mundo. Então, por isso que muitas vezes a gente costuma ouvir que outros países, relatos e reportagens de outros países falando a respeito da floresta amazônica na sua biodiversidade, na sua variedade de espécies e também na sua quantidade. Veja que é quantidade. E aí, o que é que eu tenho para falar? A gente se depara aí na situação problema. Então, agora a gente tem que saber quais os principais problemas ambientais que a floresta amazônica vem sofrendo. Então, existe aí, não é, alguns problemas que a gente já identificou em outras aulas e que nós vamos continuar identificando. Então, observem aí esse problema, porque nós vamos agora falar sobre ele. Estão lembrados que em outras aulas nós falávamos a respeito desses problemas? Então, eu vou apresentar aqui o primeiro, a biopirataria e pesquisadores clandestinos. O que é isso, professora? O tráfico ilegal de espécie. Muitas vezes a questão de ovos, a questão aí de sementes e muitas vezes também a questão das espécies. E esses pesquisadores clandestinos, o que é que eles fazem? Eles pegam espécies da nossa região, desse nosso bioma, leva para outros países, lá eles colocam como se fosse um novo catálogo e identifica como se fosse de lá e não mais nosso, porque quem apresentar primeiro, não é, a identificação e toda a questão do estudo se identifica e recebe aí essa patente. Então, patentear seria a forma legal de dizer que essa espécie é nossa, é do nosso território. Né? Então, a questão da floresta amazônica, como todas os biomas, né, sofrem com a questão aí da biopirataria. O que é que nós temos mais? A questão aí das queimadas. Quando a gente fala em queimada, a gente vai em busca das consequências. E as principais consequências são, né, a questão aí, primeiro, vamos pensar nos ninhos, né? Não só nos filhotes, como também nos adultos, naquelas mães que estão procriando, e a gente está acabando aí a questão de ninho, né? Esse seria um fato. A questão de queimadas também, a destruição das sementes, das árvores, que muitas vezes passaram muitos e muitos anos para se desenvolver. Então, esse seria um grande problema. O outro problema é o desmatamento, né? E o desmatamento, a gente vai falar de algo histórico, desde a colonização até os dias atuais, que vem sofrendo. E aí, N são as desculpas, né? Primeiro é porque precisa construir as cidades. Depois a questão aí das estradas para ligar as cidades. A questão da madeira para construção de móveis e de um modo geral. A questão também dessa área devastada para a criação de gado, para a agricultura. Então, a gente está vendo que todas essas falas são desculpas para a destruição de um bioma, né, que é tão importante, não só para nós brasileiros, mas para o mundo, no que diz respeito à questão climática. O que é que nós temos mais? Temos algo a refletir. Vamos dizer que essa imagem aí fosse um tronco de uma árvore. Olha a minha pergunta. Qual o papel que essa árvore exercia nesse ecossistema? Lembre do que eu falei no início da aula, a questão aí da transpiração, a liberação de vapor d'água para formar os rios voadores, e esses rios voadores poder irrigar, não é? Poder sair através dos ventos alísios por todo o território nacional. A questão também da produção de oxigênio, a questão da alimentação para outras espécies, os ninhos, quantas espécies, né, se abrigam e se abrigaram nessa árvore. E a minha pergunta para continuar aí a nossa reflexão, quanto tempo a natureza leva para recuperar essas áreas aí destruídas? Então vale a pena a gente parar um pouquinho para pensar. Daqui a pouco tem um recadinho aí, o que é que nós podemos fazer? Né? Porque aí a professora está apresentando algumas reflexões, alguns questionamentos, e a gente diz, sim, mas eu posso fazer o que em relação a isso? Calma que daqui a pouco tem um recadinho aí legal para vocês. Mas quando a gente falou, eu falei aí na questão da biodiversidade, eu falei de algumas espécies animais, algumas espécies vegetais, mas a gente não pode esquecer que lá na Amazônia existem os povos, né? A questão aí dos indígenas, dos quilombolas que estão lá, que vivem lá, né? E que tem toda uma história.
e que é desse bioma que tira toda a sua sobrevivência, a alimentação, não é? A questão aí dos seus medicamentos, a sua cultura, a questão aí das suas festas, que também é retirado de lá. Então, a gente também tem que pensar nessa questão aí, não é? E os povos da Amazônia, com essa destruição. Mas tem mais algo para a gente ainda discutir, não é? Aí a gente vê que, e a Amazônia, os projetos de conservação? Inúmeros são os projetos que vêm, né, ao longo dos anos, e músicas que nós já ouvimos. Vocês que, se não ouviram ainda, coloca lá no YouTube, música referente à Amazônia. Existem músicas, clamores, lamentos, né? Temas de reflexão para a gente ver. Mas existem também os projetos, né? Como a SOS Amazônia, a questão Bexiboi, né? O projeto Vitória Regi. São inúmeros esses projetos. Mas existem mais projetos aí, viu, pessoal? E aí eu vou falar para vocês o que eu estava dizendo antes. Mas o que é que nós podemos fazer, professora? A gente já viu tudo isso, a gente sabe da importância. Então agora vem a questão aí de um recadinho para vocês. Então, a proposta é coletar assinaturas para protocolar o projeto de lei de iniciativa popular. E esse projeto é chamado Amazônia de Pé. Então, agora eu estou convidando vocês a ajudarem, né, a esse projeto Amazônia de Pé, colher assinaturas de adultos, né, ou mais de 16 anos, porque um dos dados é o pedido para o título de eleitor, o número do título de eleitor. Então, é importante a gente colher. E vai fazer o que com essa coleta? Então, diante dessa coleta aí, o que é que nós vamos fazer? Vamos juntar todas essas assinaturas e enviar, né? E em 2023 vai ser apresentado aos novos governantes ações, né, de cuidar, de conservar e de preservar algumas áreas. Algumas áreas a gente precisa preservar porque elas ainda estão intocadas. E outras a gente vai ter que conservar. E também a questão aí de restaurar aquilo que foi destruído. Então, esse seria o projeto, né, Amazônia de Pé. E aí nós queremos dizer que nós que fazemos parte da EMAD, da Escola Municipal para Aulas Digitais, nós abraçamos essa causa e já estamos aqui com algumas assinaturas, né? Aqui seria o documento a Amazônia de Pé. Então, nós já temos aqui algumas assinaturas de pessoas que estão, né, ligadas aqui a esse projeto, acreditando que a gente pode ajudar. Então, aquele recadinho do início de como ajudar é incentivar, e vocês dizerem assim, se chegar na escola de vocês, convidar os pais para dar uma passadinha na escola e assinar esse documento para a gente ter um grande número vamos dizer assim, de assinaturas para ter força e ser transformado aí em lei, ok? O que é que nós temos mais? Nós temos agora a questão da atividade. A minha proposta é que vocês construam um cartaz apresentando um dos problemas ambientais ou um dos benefícios realizados pela Amazônia. E aí, eu estou trazendo agora uma ideia. Vejam a ideia que eu estou socializando com vocês. Vamos fazer agora um trabalho ecologicamente correto, né? Já que a gente está trabalhando em relação aí à Amazônia, esse bioma maravilhoso e de grande importância, nós vamos utilizar a sacola. Deixa eu ver se Cleito dá um close aqui na nossa mesa. E eu já fiz o meu cartaz. Vejam, eu utilizei uma sacola, né? E a nossa proposta é queremos a Amazônia de pé. Foi o que eu fiz. Eu peguei uma sacola, abri a sacola e a parte de dentro da sacola eu construí, né, esse aqui. Vocês vão poder construir. Vocês podem colocar ou um benefício, né, que a Amazônia traz, isso trazendo informações lá na escola, ou também alguns dos problemas que a Amazônia vem passando. E aí, a proposta é que vocês levem para a escola, é que vocês apresentem isso lá na escola de vocês, em relação aí a esse projeto. E aqui, o que é que eu tenho para mostrar a vocês? Que vocês podem acessar esse site que está aqui, ó, amazoniadepé.org.br, e vocês vão conhecer todo o projeto. E quem sabe também estarão aí fazendo, né, essa grande campanha de coleta de assinatura. Eu vou chamar a professora Cláudia para ela se despedir e volto também para me despedir de vocês.
Pronto, pessoal, vocês viram aí dessa aula maravilhosa sobre a Amazônia, esse lindo bioma que precisamos aí proteger, né? Saber os problemas que está acontecendo e levar também para a nossa escola todo esse conhecimento através dos cartazes que vocês vão construir. Então, tchau, tchau, pessoal. Pois é, professora Cláudia, né? Então aqui nós estamos convidando vocês, volto a colocar, que é construir um cartaz, vocês podem colocar os problemas ambientais ou os benefícios da Amazônia e aí levar para a sua escola. Vamos levar informação sobre a importância desse bioma e aí a partir dele a gente vai começar a colher essas informações, transformar isso em lei, o cuidar dos nossos biomas, cuidar aí daquele bioma que está sendo tão significativo para a questão principalmente das chuvas em todo o território nacional. Então, a gente está ficando por aqui. Eu aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!